Como desenhar um elefantinho? Começamos desenhando uma circunferência para representar o desenho da cabeça e embaixo dessa circunferência desenhamos um trapézio para representar o corpo. Desenhamos a cauda e também desenhamos as patinhas de baixo. Então esse elefantinho está sentado e para desenhar as orelhas desenhamos dois arcos grandes aqui na parte de trás da circunferência, a trompa na parte da frente da circunferência e depois disso pegamos o nosso marcador e começamos a contornar com bastante cuidado aí o nosso desenho. Então fazemos aí a silhueta, contornamos o desenho da cabeça, das orelhas, desenhamos aqui o passarinho, desenhamos também o contorno do corpo do nosso simpático elefantinho, né? As patinhas, colocamos alguns detalhes, desenhamos a cauda, colorimos o passarinho de amarelo e está pronto o desenho do nosso simpático elefantinho. Começamos desenhando uma circunferência para desenhar a cabeça e um oval para desenhar o corpo. Depois desenhamos as patinhas da frente, desenhamos a espécie de número 6 para representar a orelha, uma circunferência para desenhar os olhos. Depois delimitamos aí a parte da frente, desenhamos o focinho, fazemos um simpático sorriso e começamos a delimitar melhor o corpo, colocando aí as patas e a parte de trás aí do corpo com uma espécie de um número 6 maior. Depois pegamos um marcador e começamos a delimitar e contornar todo o nosso desenho, a cabeça, as patas dianteiras, preenchemos os olhos, as patinhas traseiras, colocamos um pouquinho de sombra na parte de baixo e está pronto o desenho do nosso cachorrinho. Começamos desenhando o número 6 para representar o corpo do nosso coelhinho. Depois desenhamos uma circunferência para representar a cabeça e a espécie aí de um número 3 deitado, né, para representar as duas orelhas. Uma circunferência para fazer os olhos, uma outra circunferência para fazer a cauda e duas ovais para fazer as patas. Mesma coisa a gente faz para fazer as patas do braço do nosso coelhinho. Para fazer a cenoura desenhamos um triângulo e aí começamos a pegar o marcador e contornar todo o nosso desenho, né? Caprichando aí, para os traços não saírem tremidos. A gente vai contornando a cabeça, as orelhas, o corpo, a cenoura que ele está segurando, a cauda e os pés do nosso coelhinho. Depois que a gente contornar todo o desenho, a gente pega um lápis de cor vermelho ou rosa, faz aí as bochechas do nosso coelhinho, pinta a cenoura e está pronto o nosso desenho. Desenhamos uma circunferência para fazer a cabeça, dois arcos para fazer o corpo e a espécie de um trapézio para fazer a cauda, duas pequenas retas verticais para fazer as patinhas, um triângulo para fazer o bico e uma circunferência para fazer os olhos. Dois arcos para fazer as asas e depois começamos a delimitar melhor os nossos traços. Preenchemos os olhos, fazemos o brilho nos olhos e pegamos um marcador e começamos a contornar todo o nosso desenho. Contornamos então a cabeça, o corpo, as asas, a cauda e também as patinhas do nosso simpático passarinho. Preenchemos aí os olhos, colocamos um brilho nos olhos e depois disso pegamos um lápis de cor azul e começamos a colorir o nosso simpático passarinho com uma, duas, três camadas de cor. Após colorir o corpo, vamos colorir o bico com um lápis de cor amarelo e um leve sombreado de lápis de cor laranja. Está pronto o desenho do nosso passarinho. Começamos desenhando uma circunferência de forma bem solta para representar o desenho da cabeça. Depois desenhamos um retângulo para representar o corpo. Depois disso desenhamos um triângulo para fazer o bico do nosso simpático patinho e um oval para fazer o desenho dos olhos. Pegamos então o nosso marcador e começamos a contornar o nosso desenho. Começamos pelo bico, colocando alguns detalhes, depois contornamos a cabeça e depois contornamos todo o corpinho do nosso simpático patinho. Depois disso, começamos a contornar as asas do nosso patinho, colocando alguns detalhes das penas. Preenchemos os olhos com o nosso marcador, colocamos um brilho e está pronto o desenho do nosso simpático patinho. Desenhamos uma circunferência para fazer a cabeça, o pescoço e um oval para fazer o corpo. Desenhamos uma espécie de um triângulo para fazer as asas e um triângulo menor para fazer o rabinho. Desenhamos um outro triângulo na cabeça para fazer o bico e pegamos um marcador e começamos a contornar todo o nosso desenho, já fazendo alguns detalhes. Então, desenhamos os olhos,
preenchemos aí os olhos com um brilho, fazemos os cílios, a sobrancelha e aqui desenhamos a água embaixo da nossa simpática patinha. Continuamos o contorno fazendo aí o detalhe das penas das asas e está pronto o desenho da nossa patinha. Agora vamos pegar um lápis de cor e começar a colorir. Pega um lápis de cor laranja e começa a colorir. Depois pega um lápis de cor amarelo e começa a pintar todo o corpo e a cabeça da nossa patinha. Coloca um sombreamento com um lápis de cor laranja na parte de baixo e com um lápis de cor azul vou colorir a água em que ela está apoiada. E está pronto o desenho da nossa simpática patinha. Como desenhar um simpático ratinho? Primeiro traçamos uma reta horizontal, depois traçamos um arco, depois traçamos duas pequenas ovais para compor o desenho dos olhos e mais dois arcos para fazer as duas orelhas. Agora a gente faz a espécie de um número 3 invertido na frente e atrás ele maior. Fazemos a espécie de um S para fazer o rabinho aí do nosso ratinho simpático. E agora pegamos um marcador, preenchemos ali o nariz, começamos a contornar todo o nosso desenho, a cauda, os olhos, o preenchimento dos olhos, deixando um pequeno brilho, as orelhas. E depois a gente vai pegar um lápis de cor cinza e colocar um pequeno sombreado na parte de baixo do nosso simpático ratinho. Está pronto o nosso desenho.